Olá a todos os companheiros, que Deus abençoe todos quanto têm a graça e a oportunidade de poder deparar-se com este vídeo. Eu sou o apóstolo Hugo Zé da Costa de Angola, e tenho um tema pertinente, um tema capital. E tenho como convidado o valente e precioso apóstolo André Lima, do Brasil. Nós vamos poder explicar um ponto muito importante, atendendo que estamos no tempo de uma terribilíssima pandemia. Profecia esta, pandemia esta que foi profetizada em 20 de outubro de 2002 pelo profeta Caco Filipe. E esta pandemia está a se cumprir também de tudo quanto o Caco Filipe tem pegado desde 2002, mostrando que todos os líderes religiosos são a encarnação do diabo Satanás. E todas as igrejas são purgatórios e redes de Satanás para poder enviar as almas para o inferno. E o tema que nós temos nesta noite em Angola e nesta tarde para o Brasil é: o coronavírus está a humilhar o Deus de todas as religiões da Terra. E para isso, para poder este tema ser bem esmiuçado, ser bem explicado, estou aqui com o apóstolo André Lima. Apóstolo André Lima, tens a palavra. Boa tarde ao apóstolo, querido apóstolo José, que é um homem elétrico, cheio de energia, não para um minuto, é um grande exemplo para nós aqui do Brasil, na mensagem do Clamor da Meia-Noite. Amamos muito o apóstolo, também amamos muito as evangelizações, o trabalho mesmo, em praça, dentro de ônibus, nos países de língua portuguesa. Então, sempre quando vemos o apóstolo José em atividade, nos alegramos muito, né? Isso é maravilhoso. E eu agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui para falarmos do que se passa na Terra. A mensagem do profeta Caco Filipe é a mensagem para o século XXI. O profeta está vivo, é a mensagem para o ano 2020. E tudo que está a suceder, a acontecer na Terra hoje, o profeta já avisou, até mesmo que virá mais à frente, no futuro. Já está tudo aqui contido no livro do profeta Caco Filipe. Por isso que é importante todas as pessoas vivas hoje, do século XXI, tomar conhecimento do livro, baixando gratuitamente aí pelo Android, a Play Store. Você somente escreve livro do profeta Caco Filipe, então você terá aí descarregado no seu celular o livro completo. São as palavras de Deus para hoje. Então, o que Deus resolveu falar com a humanidade, tratar com a humanidade, manifestar-se à humanidade, ele está a fazer através de um único profeta, que é o profeta Caco Filipe. E é bom lembrar que Deus fez isso em gerações, eras passadas, dispensações passadas. Sempre haverá um único homem de Deus na Terra, com uma única mensagem, e é para essa mensagem, tem que ser um profeta vivo, é claro, é que todos os homens e mulheres vivos devem prestar atenção. A mensagem do profeta Caco Filipe não é para quem morreu lá no século XX, XIX, no século XV, não, é somente para os vivos de hoje, é para quem está vivo, né? Então, eu vou tomar aqui uma escritura no livro do profeta de Deus, em Cacô 139, versículo 41. O profeta diz assim: o Deus Todo-Poderoso poderia ter-vos dizimado com pragas ou vos dado filhos com cabeça de cão ou de crocodilo, mas ele é o Deus de amor e de paciência, que quer o vosso arrependimento para que sejais salvos. É isso que Deus quer, o arrependimento da humanidade. E Deus
não vai levar em conta o tempo da ignorância, o tempo de catolicismo, o tempo de protestantismo, budismo, evangélico, branamista, hinduísmo. Se você se arrepender, lembre-se que é para a sua salvação, né? E mesmo que você, o profeta continua dizendo aqui no capítulo 139, versículo 41, e mesmo que você juntasse todos os seus deuses, num só Deus como o Islã faz, o profeta diz assim, se você juntar todos os seus deuses, é o mesmo Satanás. O Império Romano engoliu todos os deuses romanos e se cristianizou, mas é o mesmo Satanás. Então, quando vemos hoje Cacô 3:25, a profecia, o único profeta de Deus vivo na Terra, se cumprindo diante dos nossos olhos, a Terra toda está preocupada. Hoje não se fala mais de outro assunto na televisão, no YouTube, no Facebook, no Twitter, nas redes sociais, a não ser o coronavírus. É o assunto da hora. É a preocupação do momento. Ninguém quer se infectar, e aqueles que estão tomando conhecimento das notícias, um vírus que mata, uma doença, uma enfermidade nuclear que mata. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver, quer ter mais quantidade de vida. E nós vemos aí o esforço dos governos, das autoridades de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, autoridade sanitária, orientando as pessoas a lavar as mãos, não colocar a mão na boca, no nariz, nos olhos, ter a higiene, porque não há vacina e não há remédio, medicamento, medicação para esse vírus, a não ser a higiene. Sim, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, eu também sou técnico de enfermagem da área da saúde, todos estão aí na linha de frente lutando contra esse vírus. Mas a verdade mesmo é que há algo por trás desta doença, desta enfermidade, do coronavírus, que está a suceder. Simplesmente há algo por trás. Nada pode acontecer na Terra por acaso ou por sorte. As coisas que acontecem na Terra são os decretos de Deus. Simplesmente são decretos de Deus. E quando Deus decreta uma coisa, não adianta o presidente dos Estados Unidos, o Trump, o da Rússia, o Putin, o do Brasil, Bolsonaro, o da França, Emmanuel Macron, ir contra ou falar isso, aquilo, ou filósofo, ou religião, ou pastores. Se Deus decretou, isso vai se passar. Isso vai se passar sobre a Terra, como está a suceder hoje na Terra. Então, vemos o aspecto físico. Os médicos, os pesquisadores, a ciência lutando contra essa doença, correndo atrás de uma vacina, de uma medicação. Mas não podemos esquecer que a vida aqui na Terra não gira somente em torno do aspecto físico, natural, do aspecto econômico, financeiro, ter patrimônio, ter dinheiro. Há um aspecto religioso, a própria morte, a própria vida, nascer de uma mulher e morrer um dia, isso é algo espiritual. Ninguém pode nascer se Deus não der o fôlego da vida. Ninguém pode morrer se Deus não retirar isso. Isso pertence a Deus, nascer, morrer. E são aspectos espirituais, como a Bíblia diz em Hebreus 9:27, que depois da morte, o que é que vem depois da morte? O julgamento, o juízo. Então, esse juízo aí não tem nada a ver com a sua religião. Se você é budista, crê em Buda. Se você é hinduísta, adora Brahma, Vishnu, Shiva. Se você é espírita, acredita em Allan Kardec. Ou se você é católico, protestante, evangélico, se você é católico, adora
a Virgem Maria, ou se você é evangélico, você sabe que o Jesus Cristo, há vários Jesuses no mundo. O Jesus Batista não é igual ao Jesus presbiteriano. E nem o Jesus presbiteriano é igual ao Jesus metodista. Isso já no protestantismo. Eles não estão de acordo, não andam juntos. E no mundo evangélico é a mesma coisa. O Jesus da Igreja Adventista prega para não comer carne de porco, guardar o sábado. E ele não tem vez nenhuma dentro da Igreja Universal, do Edir Macedo, aqui no Brasil. Não se confronta, não há confraternização, não anda junto. Nem a Igreja Universal anda junto com os mormons, testemunhos de Jeová. Então, há vários Jesuses, deuses, dentro do cristianismo de igreja. Quando eu estou a falar aqui do cristianismo de igreja, é necessário fazer uma separação, porque o Clamor da Meia-Noite veio fazer isso. Existe o cristianismo de igrejas. Esse cristianismo de igreja, o profeta diz aqui, em Capítulo 139, versículo 41, o Império Romano engoliu todos os seus deuses romanos e se cristianizou, mas é o mesmo Satanás. Então, esses deuses romanos estão todos aí cristianizados dentro das igrejas evangélicas. Eu posso até citar aqui o nome desses deuses, né, para vocês terem uma noção. São muitos deuses romanos na Terra, né, hoje. Jano, Minerva, né? Deixa eu ver aqui, eu tenho uma lista aqui. Tá aqui, ó, Saturno. E cada deus desse, porque o profeta diz isso, os deuses incas, os deuses egípcios, os deuses da Babilônia, os deuses de Canaã, os deuses, porque quando você vê ali fariseus, saduceus, zelotes, eles são divididos. E o verdadeiro Deus da Bíblia, não há confusão em Deus, não há divisão. Há só um paraíso. No entanto, a Terra está cheia de religiões e igrejas. Só o hinduísmo tem 300 milhões de deuses. E nenhum concorda um com o outro. Nem no Kumbh-Mela, lá na festa dos deuses do hinduísmo, nem os sandus. E assim também é o cristianismo de igreja. Quando eu falo cristianismo de igreja, é porque existe um verdadeiro cristianismo. E você me pergunta, e que cristianismo é esse? É o cristianismo do Deus vivo, que Jesus Cristo estabeleceu. Quando se encerrou o judaísmo, lá, os seguidores da lei de Moisés, Jesus Cristo estabeleceu o verdadeiro cristianismo, mas com uma base. Eu vos envio profetas. Então ele vai enviar um profeta para cada geração de homens e mulheres vivos, para que nós tenhamos o quê? Vida. Porque o cristianismo mesmo verdadeiro, ele é uma vida. Ele é uma continuação da vida. Ele é um profeta numa geração, quando esse profeta morre, Deus vai e envia outro profeta, para que os homens e mulheres vivos de uma geração possam ser salvos e ter a vida eterna, porque a própria Bíblia, e o Deus da Bíblia não é Deus de budista, hinduísta, maçom, Seixinoe, Hare Krishna, de evangélico, de católico, de protestante, de igreja. Deus da Bíblia é o Deus dos profetas. Apocalipse 22, versículo 6, quem quiser saber o que Deus está definido lá. Isso diz o Deus que é Deus dos espíritos dos profetas. Ele não é de religião nenhuma e de igreja nenhuma. Portanto, ele vai enviar profetas. E por que Deus envia profetas? Porque ele não é Deus de mortos. Ele é Deus de vivos. As religiões, o cristianismo de igreja estão mortos. Alá, da religião muçulmana, não pode falar. Não pode levantar ninguém além de Maomé. O Deus dos branamistas, hoje não pode levantar ninguém além de Brana. Brana está morto. E assim vai cada religião. Quando fala cristianismo de igreja e religiões, é porque esses deuses dessas organizações e religiões, dessas igrejas, está morto de fome, não pode erguer. Não pode. Como que o Alá vai levantar um profeta para os muçulmanos hoje se ele está morto? Como que o Deus dos branamistas pentecostais vai levantar algum profeta hoje para eles, os branamistas, se esse Deus está morto de como? E assim são cada religião. Olha aqui,
no romanismo, tinha lá o Saturno, que na religião grega era o Cronos. Eles adoravam Roma, adoravam Júpiter, que era Zeus, entre os gregos, adorava também o deus Juno, que era entre os gregos, Plutão, que era o Hades, Netuno, que era o Poseidon, Vesta, que era Esteia, Ceres, que era no grego Demeter, Febo, que era Apolo, Marte, que era Ares, Diana, que era Artemises, Mercúrio, que era Hermes. Veja que são os mesmos deuses. Quando uma civilização terminava, como os gregos, assim que vê os romanos, esse paganismo de deuses tomou outros nomes, mas é a mesma forma. Era a mesma forma de paganismo. E Vulcano era Festo, Minerva era Atenas, dos gregos, Baco era Dioniso, Vênus era Afrodite, o Cupido era o Eros lá, ao deus Eros na mitologia grega, o Hércules era Heracles, Latona era Leto, Somo era Hipnos. Eu estou citando o que esses deuses eram no paganismo romano e o que eles eram antes na civilização grega. Mós era Tatanos, Aquilo era Boreia, Juventa, uma deusa romana, era Hebe, e Vide era Nemises no grego, Terra era Terra no romano, era Gaia entre os gregos. Eu tenho também aqui, além dessa lista aqui, desses deuses, para mostrar que esse paganismo é antigo, eu tenho aqui também os deuses do Egito, né? O Egito adorava esses deuses aqui, ó. Osíris, Ísis, Horus, cada um tinha uma função. E naquele tempo lá no Egito, mesmo os hebreus tinham altares, imagens, culto, sacrifícios, venerações a esses deuses. Um era para a cura divina, outro era para a chuva na colheita, outro era para a fertilidade. Então você tem aí Amon-Ré para a cura, Sete, Anu, Pitá, Atom, Sekhmet, Anúbios para depois da morte, esse aqui com cara de cachorro, né? Mate, e cada um tinha uma função. Então o que aconteceu? Para humilhar esses deuses lá no Egito, e Deus sempre vai levantar um profeta em uma geração para desmascarar, humilhar deuses, o paganismo, o falso cristianismo de igreja, a fim de que os filhos e filhas de Deus se despertem, acordem do sono espiritual de religiões, de paganismo, de adorações a deuses. Então, o que Deus fez lá? Levantou Moisés, o profeta, e trouxe 10 pragas. A última foi a morte. Como hoje, estamos vendo o anjo da morte caminhando na Terra. Quando fala assim, coronavírus, se você quiser chamar o coronavírus de anjo da morte, é a mesma coisa. É o anjo da morte visitando a Terra, passando pela Terra. E por quê? Porque como no Egito estava cheio de deuses, e o verdadeiro Deus não estava sendo adorado, nem pelos hebreus. Porque os hebreus também não conheciam Deus. Você não conhece Deus se você não crê no profeta que Deus enviou hoje. Porque a obra de Deus não é ser um católico, um protestante, um evangélico, um budista, um hinduísta, um confucionista, um espiritista. A obra de Deus em João 6, 28, 29 é você acreditar naquele que Deus enviou. Lá, Deus enviou Moisés. Deus sempre vai enviar um profeta, como ele enviou Josué, para derrubar os deuses de Canaã, dos heveus. Os filisteus tinham Dagon, heveus, os cananeus, heteus. Havia muitos deuses, Adrameleque. Havia deuses lá que eles sacrificavam até criança. Quando você vê hoje aí, na Igreja Universal, Mundial, Internacional, eles falarem de sacrifícios, é porque hoje mudou a modalidade. Hoje já não sacrifica mais animais, crianças, é envelope com dinheiro. Porque os deuses querem sacrifício, precisam de sacrifício. Então, os obreiros desses deuses hoje são os pastores, sacerdotes, padres, monges, imãs,
líderes muçulmanos nas mesquitas, rabinos, líderes do judaísmo, pastores de igrejas protestantes evangélicas. O mesmo paganismo está aqui. Lá Moisés derrubou no Egito, lá Josué derrubou em Canaã, passou o fio da espada. Esses deuses. E lá eles tinham... era como uma estátua, uma imagem de ouro, de prata, de madeira. E aí, é como hoje, o catolicismo, que é o antigo Império Romano, você vê que eles ainda têm imagem. Muitos católicos, dentro das igrejas católicas, às vezes tem que tirar essas roupas das imagens e lavar com bucha, sabão, que elas fiquem empoeiradas, lavando uma coisa que não tem vida. Aí os evangélicos, protestantes, branamistas dizem, mas nós não temos imagem, mas temos deuses. Por quê? Porque esses deuses, o profeta Jacob Filipe diz que são os anjos caídos do céu, são espíritos. Eles resolveram entrar dentro das igrejas protestantes, evangélicas, e entre os pentecostais, branamistas, na forma de espírito. Sim, vocês não têm imagem de madeira, de pedra, de escultura, de ouro, de prata, mas vocês têm altares, como aquele judaísmo do tempo de Jesus Cristo que ele veio derrubar. Farisaísmo, saduceus, zelotes, essênios, eles também não tinham estatuetas, imagem de madeira, de prata, de ferro, de bronze, de ouro, dentro da sinagoga, mas Jesus Cristo disse que eles eram filhos do diabo e que a sinagoga, a religião deles, a igreja deles, apenas podia fazer uma pessoa filho do inferno 2 vezes mais, condenar essas almas escravizadas e depois mandá-las para dentro do inferno. Assim hoje, como era fariseu, saduceu, zelotes, essênios, aquele judaísmo, é o protestantismo, é os evangélicos e são os branamistas. Porque espíritos não morrem. Esses anjos que foram derrubados lá do céu, eles não morreram. Eles em cada época, gerações, eles vão mudando de forma, vão passando por uma metamorfose. Os homens e mulheres morrem em uma geração. Deus envia um profeta para salvar. Os homens e mulheres vivem. Quando o profeta morre, aquela geração também vai passar. Só que os demônios, numa próxima geração, eles vêm de outra forma. Quando eu vejo uma igreja batista, presbiteriana, eu ando na rua, uma igreja universal, uma Assembleia de Deus, um adventista, eu vejo lá os mesmos deuses. O profeta Jacob Filipe abriu os meus olhos. Eu vejo os mesmos deuses dos egípcios, dos babilônicos, dos gregos, os mesmos altares, porque agora o diabo nas igrejas protestantes, evangélica e branamista, trabalha com altares, ofertas, oferendas, contribuições financeiras, suas próprias vidas. As vidas, as almas são obrigadas a levantar a mão sob um apelo. Quem quer aceitar Jesus? Está aceitando o diabo, o demônio. Tudo invisível, um teatro. Mas, na verdade, quem está por trás ali, levanta a mão, vai no altar, faz aquela oração. Então, a pessoa entregou a mente, os pensamentos, o coração, as emoções, sua inteligência, sua capacidade para aquele altar que pertence não ao Deus Todo-Poderoso. Porque se eu perguntar aos evangélicos, protestantes, branamistas, qual tabernáculo tem no céu, qual templo religioso tem no céu, qual igreja batista presbiteriana tem no céu, eles vão dizer, no céu não tem nenhuma igreja. E o que tem lá no céu? Aí eles vão dizer assim, Deus e os anjos. Muito bem, eu estou de acordo. Mas está faltando uma coisa aí. O céu também tem os santos profetas. Ele só vê Deus e os anjos, não vê templo lá. E os profetas que Deus envia, que Jesus Cristo diz, eu vos enviarei profeta. Então, o coronavírus hoje na Terra, que também é o mesmo anjo da morte, que caminhou lá no Egito derrubando os deuses, porque é Deus que derruba os deuses. E por que Deus derruba esses deuses? Por que as igrejas estão fechadas? Por que não há mais culto? Por que os pastores não estão orando por coronavírus? Por que os pastores diziam que curava todas as enfermidades e doenças, tinha unção para curar isso, aquilo outro, mas o coronavírus, os pastores estão dentro de casa trancados com medo de orar, porque o coronavírus se pega pelo falar e pela respiração. Por quê? E eles ainda dizem que é uma doença do diabo. Ora, se é do diabo, que os pastores mostrem que tem o poder de Deus e expulse.
como eles não expulsam, e eles antes diziam que curava todas as enfermidades, então as enfermidades que eles estavam curando é milagres falsos, curas falsas, sinais falsos. Porque aqui está o dedo de Deus. E o que Deus quer com isso? O mesmo que ele quis fazer lá no Egito. Humilhar os deuses, humilhar as igrejas, tornar conhecido ao mundo que as igrejas estão o quê? Estão impotentes. E Deus quer mostrar ao mundo também outra coisa. Ele quer mostrar ao mundo que ele é superior aos deuses de igreja. E quando ele decreta algo, ele cala a boca de todo pastor, imã, rabino, padre, papa, líder religioso. É o que Deus está fazendo. Ele está mostrando que ele é superior e que ele só tem um profeta na terra. E o seu profeta, que é Cacô Felipe, disse em 20 de outubro de 2002 que uma doença que contamina viria à terra por causa do pecado e das igrejas, e os homens não iriam se tocar uns com os outros, não iriam estreitar as mãos, pegar na mão, nem dos irmãos, nem dos seus melhores amigos, escolas fechadas, metrôs, estação de metrô vazia, medo de entrar dentro do ônibus, e depois até os ímpios iriam ter medo de expor o corpo nu, despido na praia. O que é que Deus está fazendo? É isso aí, apóstolo José, está humilhando os deuses de igreja, esses altares. Está mostrando que ele é superior. Também Deus está mostrando que esses Jesus, falsos espíritos santos de igreja, são os deuses do Egito, os quais? Do Egito, da Babilônia, romanos e incas, os quais são os anjos caídos dos céus, disfarçados em imagem, já disfarçaram em imagem, estatuetas. Agora, a última modalidade deles são altares, templos religiosos. A terra está cheia de templos. E Deus viu que o que sucedia na terra era adoração a espíritos, falsos espíritos, demônios, falsos espíritos santos. A terra está cheia disso. O profeta mesmo diz que os demônios, os espíritos que estavam nas montanhas, rios, riachos, bosques, no candomblé, na macumba, na quimbanda, no vodú, nas bruxarias, esses demônios saíram dos seus lugares e invadiram os templos de igreja. Tanto que domingo de manhã, um curandeiro não atende ninguém. Se for alguém lá num terreiro de macumba, num centro espírita, ou pedir para o curandeiro invocar tal entidade, tal espírito, o curandeiro vai dizer, domingo de manhã os espíritos estão aí dentro das igrejas operando milagre. Não posso fazer nada. Então, esses espíritos estavam seduzindo as pessoas e agora Deus os humilha. Amém, apóstolo José? Amém, apóstolo? Sim, apóstolo? Mas parece que está falando. Mas enquanto o apóstolo não entra ali, sim, apóstolo. Está entrando. Vamos ver aqui. Estamos ao vivo, apóstolo? É o clamor da meia-noite. A mensagem da hora, a mensagem do profeta Cacô. Ok, agora sim podemos restabelecer a ligação após termos ouvido belas explicações do nosso valente e precioso apóstolo André Lima, o único e verdadeiro apóstolo na nação brasileira. Todos esses que vocês chamam aí de apóstolos, esses Vladimir Santiago, Círia Malafaia, Edir Macedo e tantos outros, são simplesmente a encarnação do diabo Satanás. Porque alguém não tem como tornar-se um ministro de Efésios 4:11 se, por sua vez, não é Cacô Felipe o único e verdadeiro profeta de Deus para o nosso tempo, quem o consagrou. O apóstolo André Lima foi consagrado e estabelecido pelo único e verdadeiro
profeta de Deus, que é o profeta Caco Filipe, quanto aos restantes que o mundo chama de apóstolos, são simplesmente voluntários na colheita. Conforme o tema está a ser bem esmiuçado, de que o coronavírus está a humilhar o Deus das igrejas. Você vê, se nós estivéssemos no final do ano, se estivéssemos no mês de dezembro, você viria esses Edir Macedo, Vladimir Santiago, Marcos Feliciano, Simão Lutumba, Honório Cucutani, Tony Calado, o profeta Eliseu e tantos outros líderes religiosos a poderem fazer seus propósitos, dando envelope aos seus fiéis, dizendo que o próximo ano vai ser isto, o próximo ano vai ser aquilo e assim em diante, a fim deles poderem dar o dinheiro. Mas no momento da pandemia, em que Deus viu cumprir a profecia, que o único verdadeiro profeta, que é o Filipe, profetizou em 20 de outubro de 2002, o cumprimento, no tempo do cumprimento desta profecia, todos os líderes religiosos, todos entre eles, estão com medo, estão calados, e quando eles tentam falar através das redes sociais, é simplesmente para poderem pedir os dízimos, para poderem pedir as ofertas, para poderem pedir as suas contribuições, e assim em diante. Somente para o mundo compreender de que realmente tudo quanto Caco Filipe tem pregado desde 2002 até o ano em que nós nos encontramos é realmente a inteira verdade e é a única via de qualquer habitante da terra ser salvo. Caco Filipe tem dito desde 2002 que todos os líderes religiosos são a encarnação do diabo Satanás. Todas as igrejas são purgatórios e redes de Satanás para poderem enviar as almas para o inferno. E fora dele, Caco Filipe, não tem como alguém ser salvo. Amado companheiro de terra, o coronavírus está a humilhar o Deus das religiões da terra. Seja o Islã, judaísmo, budismo, hinduísmo, shintoísmo, juagismo, cristianismo, todas as religiões, os seus deuses. No cristianismo, cada religião, você vê que Apocalipse capítulo 12, a Bíblia me diz que 1/3 dos anjos foram precipitados e lançados na terra. Onde é que estão esta 1/3 dos anjos? Vocês chamam que Caco Filipe é o anticristo, ele é um falso profeta, mas a Bíblia diz que é a 1/3 dos anjos que foi lançado na terra. Mas 1/3 dos anjos só vai usar um homem. Você vê? Caco Filipe diz que esta 1/3 dos anjos tem usado de geração em geração todas as religiões, todas as igrejas, todos estes líderes religiosos. Você vê que esses líderes religiosos, todos esses macumbeiros, todos esses curandeiros, todos eles servem o diabo Satanás em diferentes maneiras, em diferentes aspectos, em diferentes sabores. O metodista chama o seu Deus Jesus Cristo. O adventista chama o seu Deus Jesus Cristo. O pentecostal chama o seu Deus Jesus Cristo. O da Universal chama o seu Deus Jesus Cristo. Os do Tabernáculo da Fé, do Joaquim Gonçalves, chamam o seu Deus Jesus Cristo. Você vê que cada igreja chama o seu Deus Jesus Cristo. O porquê? É um demônio que todos eles atribuíram o nome de Jesus Cristo. Porque se eles servissem e adorassem o verdadeiro Jesus Cristo, eles viriam ao mundo inteiro mostrar que Caco Filipe é o único verdadeiro profeta para o nosso tempo. Se eles servissem e adorassem o verdadeiro Jesus Cristo, quando eles dizem que Deus lhe apareceu, Deus lhe revelou, Deus não poderia lhe revelar uma outra coisa, a não ser lhe mostrar que Caco Filipe é o seu único verdadeiro profeta para esta geração. Todas as igrejas, todas as religiões, sobre toda a face da terra, servem e adoram o diabo Satanás em nome de Jesus. Você que pertence ao cristianismo, você que pertence ao Islã,
Você que pertence ao judaísmo, ou ao hinduísmo, ou ao budismo, ou ao georgismo, ou ao shintoísmo, você que é membro de uma religião, ou que é membro de uma denominação religiosa, ou missões e ministérios, se Jesus Cristo vier hoje, a que igreja que ele irá? A que religião é que ele irá? Ele irá no Islã, irá no cristianismo, irá no budismo, no hinduísmo. Nenhuma religião está mais próxima de Deus uma do que a outra. O caminho de Deus, o caminho traçado por Deus de geração em geração, é somente aquele do profeta mensageiro vivo. Deus não conduz o seu povo por uma religião. Deus nunca conduzirá. Deus nunca conduziu o seu povo por uma religião. Ele é o mesmo Deus e eternamente. Ele conduziu, ele conduz, ele conduzirá sempre, de geração em geração, o seu povo por um profeta mensageiro. Se as igrejas serem o verdadeiro Deus, onde está o seu Deus? Várias nações convocaram orações nacionais. O Brasil convocou oração nacional. A Angola convocou oração nacional. Os Estados Unidos da América convocou oração nacional. A Itália convocou oração nacional. Mas por que após as orações nacionais que cada nação invocou, o coronavírus não desapareceu? Por que os números de mortes aumentaram? Por que o número de contaminação aumentaram? O Brasil convocou a oração nacional no dia 5 de abril. Mas a partir do dia 15 de abril, depois de 10 dias, os noticiários mostraram que houve uma catástrofe. Os números de mortes duplicaram. Os números de contaminados duplicaram. Você vê, é para mostrar categoricamente ao mundo inteiro que o Deus de Marcos Feliciano, o Deus de Vladimir Santiago, o Deus de Edir Macedo, o Deus de todos os líderes religiosos do Brasil, do mundo inteiro, é o diabo Satanás. É impotente ao Deus Todo-Poderoso que enviou o coronavírus na terra. Oh, aleluia! Isso faz-me lembrar lá em Primeiras Reis, no tempo de Elias. A Bíblia diz que os oraram, gritaram, pularam, invocaram, mas o holocausto não consumia. E Elias disse: oh, é mais alto, talvez ele dorme. Gritem, assim com acorde. Elias zombava do Deus de Baal. O holocausto não se consumia, mas quando Elias, o verdadeiro vivo, orou a Deus, o holocausto se consumiu, porque ele servia ao verdadeiro Deus. Mas Marco Feliciano orou, coronavírus não parou no Brasil. Edir Macedo orou, coronavírus não parou no Brasil. Vladimir Santiago orou, coronavírus não parou no Brasil. Joaquim Gonçalves, o demônio Joaquim Gonçalves, do Tabernáculo da Fé, orou. O coronavírus não parou no Brasil. Duplicaram. Os casos de morte duplicaram. Os casos de contaminado duplicaram. E atualmente tudo está a duplicar. Para provar que estas igrejas, estas todas as religiões servem e adoram o diabo Satanás em nome de Jesus. Os seus pastores, os seus líderes religiosos são demônios. Se fosse de Deus, tudo ia cessar. Amados companheiros, Deus enviou um profeta chamado Caco Filipe, que desde 2002 tem despertado o mundo inteiro que ele é o único verdadeiro profeta. Ele é o caminho. Ninguém vê Deus hoje sem passar que todas as religiões
são do diabo Satanás. Todos os líderes religiosos são a encarnação do diabo Satanás. Hoje, o que você dirá mais? Mesmo se você não crê em Jacob Filipe, você sabe que ele é o único verdadeiro. Os vossos pastores oraram, jejuaram, os casos pioraram. O coronavírus saiu da Ásia. Depois da Ásia foi a Europa. Depois da Europa está na América. Quando vier aqui em África, todos esses curandeiros, charlatões, pastores, as suas orações serão nada diante deste chicote de Deus. Angola também jejuou. Todos os pastores angolanos, todos os cidadãos angolanos, incluindo o próprio presidente da República, jejuou, orou. Mas depois de 10 dias, como no Brasil, mais 5 casos positivos. E ainda nem é tempo da África. A África ainda nem está no próprio tempo. Porque neste momento, o anjo da morte está chicoteado. Da América será da África. Oh, amados companheiros de terra, não sei surdos, aqui é com o Filipe. Ele tem desventeiro desde 2002 que Deus lhe deu-lhe uma visão. O Tito, ele Tito o mundo inteiro. Ele disse há 18 anos atrás, ele viu como no filme que estamos a viver hoje. Ele disse que no tempo dessa doença, as escolas devem fechar. A doença que assola hoje o mundo, as escolas não fecharam. Ele disse, no tempo desta doença, a pessoa tem medo de saudar o seu irmão ou o seu melhor amigo por medo de ser pela doença. As pessoas estão aos nossos olhos. Como Messias, isso faz me recordar no tempo de Jesus, enquanto ele ministrava. Ele era o Messias. Crucificaram-lhe. Após a crucificação, o soldado romano disse: oh, verdadeiramente, este homem era um homem de Deus. Mas nem com isso, aquilo despertou os filhos do diabo, os caranguejos. Hoje é a mesmíssima coisa. Os filhos de Deus, dentro das religiões, os filhos de Deus que estão presos dentro dessas igrejas, eles reconhecerão que realmente todas as religiões, todas as igrejas são do diabo Satanás. Amados de terra, não sejam surdos às palavras de vida eterna que desde 2002 estavam a ser pregadas e que Deus tem levado valentes grandes homens de Deus para poderem transmitir esta mensagem. O apóstolo André Lima, a qual eu pude convidar para estar aqui hoje, a fim de esmiuçar este tema, foi um grande pastor batista, depois foi um grande pastor branamista, durante anos. Teve muitas igrejas lá no Brasil, mas quando ele ouviu a mensagem de Jacob Filipe, quando ele leu a mensagem de Jacob Filipe, ele acreditou inteiramente e creu contra a sua igreja e foi buscar o seu batismo. Oh, amados companheiros de terra, você que é um líder religioso, você que és um pastor, és um bispo, és um apóstolo, não importa quem tu és, não vê pela sua grandeza, não vê pelo seu estatuto, não vê pela sua igreja, humilha-se, crê em Jacob Filipe, tu e a tua casa e sereis salvo. Oh, amados companheiros de terra, isso faz me recordar lá em Mateus capítulo 18, versículo 1 a 3. Jesus Cristo viu que os fariseus, os saduceus, os religiosos do seu tempo rejeitavam-lhe por ele ser insignificante. Mas Jesus chamou as crianças e disse aos fariseus: se vocês não se tornarem como essas crianças, verdadeiramente não entrarás no reino dos céus. O reino dos céus é o profeta vivo. Hoje o reino dos céus é Jacob Filipe. Se vocês não se tornarem como uma criança, se vocês não se humilharem, não abandonarem os vossos títulos de pastor,
não abandonarem os vossos títulos de reverendo para procurarem, nesse tempo de confinamento, ler o livro do profeta Cacó Filipe, antes mesmo de rejeitá-lo, ou verdadeiramente não poderás entrar no reino dos céus. Amado companheiro da terra, Deus hoje enviou Cacó Filipe, o único e verdadeiro profeta para o nosso tempo. E realmente, o Deus das religiões, de todas as religiões do mundo, sem exceção, está a ser humilhado pelo coronavírus. E todo mundo está vendo, está compreendendo, pouco a pouco, que realmente os pastores, durante anos e anos, mentiram-lhe. E a força deles acreditarem na mentira, a mentira havia se terminado uma verdade em suas vidas. Mas hoje Deus, através dos seus servos, que Cacó Filipe consagrou e estabeleceu, está a abrir os seus olhos, estão a compreender que realmente eles serviram o diabo, Satanás, em nome de Jesus, durante muito tempo. Para terminar, eu darei a palavra ao apóstolo André Lima, ao valente e precioso apóstolo, para dar as suas últimas palavras sobre este tema. Sim, quero lembrar que esse ano não houve Páscoa no Vaticano, mesmo em Israel, lá, parece que tinha uma igreja lá do Santo Sepulcro, e tinha essa tradição lá de acender fogo e fazer lá sua festa de Páscoa, acho que mais de 100 anos, também nas igrejas ortodoxas da Rússia, da Sérvia, Romênia, também não houve Páscoa. Aqui mesmo no Brasil, a Páscoa de abril é a maior festa que os branamistas realizam nos seus encontros de pastores. Todo ano, durante décadas e décadas, os branamistas fazem encontro no período da Páscoa, mas esse ano Deus humilhou. Deus vivo, o Deus dos espíritos dos profetas de Apocalipse 22, versículo 6, humilhou os branamistas. Bancos vazios, tabernáculo vazio, o próprio pastor, não só o Joaquim aqui, mas os outros líderes, dizendo aos seus membros, não viajem, não vai haver culto, não vai haver encontro. É bem que eles ainda tentaram disfarçar que fazendo reuniões online, por internet. Mas, na verdade, todos os branamistas devem examinar, refletir que aconteceu algo que nunca tinha acontecido aí, 40, 50 anos de branamismo no Brasil. Pela primeira vez, Deus quebrou, derrubou, humilhou os encontros branamistas, provando que Deus não está com eles. E se Deus estivesse com eles, Deus teria ouvido as orações e o jejum. Pelo contrário, a doença está crescendo. Nem se sabe quando é que isso vai terminar. Então, quero deixar nas minhas últimas palavras aqui, considerações, isso. Quer dizer, não houve Páscoa. E a maior festa dos branamistas no Brasil é a maior festa do Papa lá, Francisco, no Vaticano. O Papa estava sozinho. E também em Israel. Lá tem o judaísmo lá que tem suas festas, né? E no mundo da Rússia, da Romênia, da Sérvia, da Chechênia, aqueles países lá que praticam a religião ortodoxa, também foi humilhado. Ou seja, de uma maneira só, de uma vez só, Deus derruba o Deus vivo, o Deus da Bíblia, que é Deus dos espíritos dos profetas, derruba todos os deuses de todas as religiões, de todas as igrejas, católica, protestante, evangélicas e branamistas. E com isso, nós convidamos as pessoas a refletir, a ir ler o livro do profeta Cacó Filipe, porque o que está acontecendo na Terra foi profetizado pelo profeta Cacó Filipe. Nós estamos vendo, nós que seguimos o profeta de Deus, estamos vendo como os hebreus viram a 10ª praga lá no Egito, lá, a profecia de Moisés. A profecia do profeta Cacó Filipe em 20 de outubro de 2002 está se cumprindo, e isso está convidando a humanidade para um êxodo, uma saída de novo. Só que a saída agora é das mesquitas, das igrejas, dos templos religiosos, abandonar padres, papas, pastores, imãs, rabinos, teólogos, reverendos, homens que dizem que têm poder de curar, mas não estão curando nada.
é para abandonar e para vir a salvação. E eu acredito que os filhos de Deus vão entender esse recado de Deus. Isso que Deus está falando à humanidade, para mim não é nem entre linhas. Hoje Deus não está falando entre linhas, ele está falando diretamente. Então, se você é um filho, uma filha de Deus, medita, faz reflexão, reflete sobre isso, mas também tome sua decisão. Porque há um mensageiro vivo na terra, para com Filipe, sua profecia está se cumprindo, e sua mensagem é a salvação. E o profeta diz, como nós lemos aqui, que Deus espera o arrependimento, a mudança de vida, para que os homens e mulheres que Deus escolheu para a vida eterna hoje seja salvo. Muito obrigado, apóstolo Hugo Zé de Angola, pela participação. Muito obrigado. Deus te abençoe. Deus de Filipe. Amém. Amém, amém. Deus abençoe também o precioso apóstolo André Lima pela disponibilidade. Amém.